Fala galera, preparados para mais um vídeo aí da série Equações do segundo grau? Hoje nós vamos falar um pouco sobre equações incompletas e completas. Como achar as raízes desses tipos de equações. Vamos focar primeiro nas incompletas e ver um método para achar nas completas. Espero que vocês gostem aí, curtem aí. A gente aprendeu na videoaula passada os tipos de equações de segundo grau que nós temos, a incompleta e a completa. Nesse primeiro caso que nós vamos ver aqui, a gente vai ver um tipo de incompleta. Como assim? A gente vai ter o valor do coeficiente A, o coeficiente B vai ser igual a zero e o coeficiente C vai ser um número diferente de zero. Então, o nosso objetivo nesse primeiro caso seria achar o valor de x. Vamos entender como é que a gente faz isso? Lembrando que o padrão para achar o valor de x é aquele que nós estamos acostumados. Isola o x. Então, vamos aplicar essa ideia aqui. Encontrando os coeficientes da equação do segundo grau, nós temos que o A, nessa equação, corresponde a 1. Temos que o B vai corresponder a 0, pois eu falei para vocês que no nosso primeiro caso que o B é igual a 0. E temos aqui que o C é igual a menos 64, certinho? Para a gente achar o valor de x, a ideia base é a gente sempre isolar o x. Então, vamos pegar o menos 64 e passar ele para o outro lado da igualdade. Se ele é negativo, ele passa positivo. Gente, é uma equação do segundo grau. Então, nós entendemos que, por ser do segundo grau, ela vai admitir duas raízes reais, dois valores reais aí. Como que nós fazemos para achar esses valores reais? Então, me ajudem a ver. Que número elevado ao quadrado poderia dar 64? Nós temos aí quem? O 8. Por quê? O 8 ao quadrado é quem? 64. Então, ó, uma das respostas para essa equação que nós já achamos aí é o 8. Mas também existe uma outra possibilidade. Não é a equação do segundo grau, então requer duas raízes reais. Olha a outra possibilidade. Menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos com menos, mais. E 8 vezes 8, 64. Então, para essa equação aqui, eu tenho que x' é igual a 8 e x duas linhas é igual a menos 8. Em outras palavras, eu tenho que a primeira raiz é 8, então por isso que a gente costuma colocar x' ou então x1, tá bom? E a segunda raiz, então eu coloco x duas linhas ou então x2 é igual a menos 8. Gente, outro jeito da gente poder estar vendo isso é o seguinte, o expoente aqui, se de um lado é potência, do outro lado ele passa como radiciação. Então, olha como é que ficaria para a gente achar a primeira possibilidade. O expoente virou raiz. Raiz quadrada de 64 é o quê? 8. Então, tá aqui, ó, x1, x1'. Só que nós vimos também que o menos 8 dá certo. Então, quando o expoente passa para o outro lado da igualdade, a gente costuma falar que a raiz pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso quando for par, tá bom? Então, a gente costuma falar que é mais ou menos. Então, a gente calcula a raiz no modo positivo e depois calcula a raiz pegando o resultado no modo negativo. Então, olha só. X, o expoente era 2, passou para o outro lado como raiz. A gente já fez o lado positivo, então agora é menos o resultado que der raiz quadrada de 64. Quando nós fizermos isso, a gente vai descobrir que a segunda raiz, ou seja, x2 ou x duas linhas, é igual a menos 8. Sendo assim, quem são as raízes dessa equação? As raízes delas são os valores menos 8 e 8. Menos 8 e 8. Se eu colocar o menos 8 aqui em cima, vai dar 64, menos 64 vai zerar. E se eu colocar o 8 aqui em cima, vai dar 64, que menos 64 vai zerar. Essa é uma forma da gente achar as raízes de uma equação do segundo grau incompleta, onde o coeficiente B é igual a zero. Então, vamos para mais exemplos aqui do primeiro caso. Nesse primeiro aqui, eu quero resolver a equação x ao quadrado menos 1 igual a 8,61. Repara que ela não está na fórmula reduzida. Isso vai interferir? Não. A fórmula reduzida, às vezes, ela pode facilitar, mas às vezes você nem precisa colocar na fórmula reduzida. Você já pode resolver direto. Como? Primeiro passo, o que nós precisamos fazer aí? Nós precisamos
isolar quem? O x. Para a gente isolar o x, vamos pegar o 1 que está negativo e vamos passar ele para o outro lado positivo. Então, vai ficar 8,61 mais 1. 8,61 mais 1 dá 9,61. E aí, vamos usar a tática, gente, ó. Qual o número que elevado ao quadrado vai dar 9,61? Às vezes é difícil fazer de cabeça, então usa a ideia de radiciação. Se aqui é potência, passa para o outro lado como raiz. Mas lembrem-se que, por ser par, então tanto o número positivo quanto negativo vai poder resolver essa situação. Então, passou para o outro lado como raiz, ou então mais ou menos raiz de 9,61. Quando nós fizermos a raiz de 9,61, a gente vai achar 3,1. As raízes para essa equação do segundo grau seriam o que, então? X', o valor positivo, ou seja, x1, a primeira raiz, que é 3,1, positivo, a gente pega o sinal positivo, e a segunda resposta seria esse mesmo valor, só que o que? Negativo. Certinho? Esses são os dois números reais que são raízes dessa equação. Olha mais um exemplo aqui para vocês. Nós queremos resolver essa expressão, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos ver o que acontece? Pego o 9 positivo, passo o 9 para o outro lado, ele vai ficar como? Negativo. O expoente ao quadrado, a gente vai passar para o outro lado como raiz. Então, só para vocês entenderem como é que ficaria aqui. X seria igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo vai dar negativo? A gente viu lá em potenciação que quando o expoente é par, sempre dá positivo. Então, esse aqui é um caso onde não possui raízes reais. Então, é uma solução, é uma equação onde você pode parar aí, porque não vai ter uma resposta real. Isso fica lá para o terceiro ano, para você descobrir como é que se resolve isso, por meio dos números complexos, já antecipo, tá bom? Então, seguindo, algumas observações que nós precisamos ficar atentos. É o seguinte, primeira coisa, é sobre o símbolo que nós usamos anteriormente, o mais ou menos. A gente coloca o mais em cima e o menos embaixo e lê mais ou menos. Ele serve para representar o valor quando ele é positivo e também o mesmo valor quando é negativo. Então, ao invés de eu escrever x igual a 7 e x igual a menos 7, eu posso simplificar isso tudo e escrever x igual a mais ou menos 7. Então, eu sei que são dois valores relacionados a 7. Isso é um jeito da gente simplificar o nosso trabalho, tá? Outra coisa que nós precisamos observar é que nesse caso que nós resolvemos, onde o b é igual a zero, tá bom? A gente percebe que ou ela vai ter duas raízes iguais com sinais opostos, por exemplo, lá a gente achou o 8, então o 8 positivo, então o 8 negativo. Ou então não vai ter raízes. E a terceira observação é referente a quando a gente tiver o b igual a zero e o c igual a zero, ou seja, os dois são iguais a zero. Quando esses dois coeficientes forem iguais a zero, você ganhou sua vida, porque você já vai automaticamente achar as raízes iguais a zero. Não tem o que fazer, a não ser igual a zero. Exemplo, olha aqui, 2x ao quadrado igual a zero. O 2 passa para o outro lado dividindo, 0 dividido por 2 dá 0. E raiz quadrada de 0 é quanto? 0. Então, toda vez que você tiver o seu coeficiente b e c igual a 0, você já sabe que as raízes da equação são 0. Se o seu b for igual a 0, então você já sabe que as respostas vão ser iguais com sinais opostos, o mais e o menos, tá? Agora, vamos para o segundo caso. Quando o c é igual a 0, mas o b não é 0. Vamos ver o que acontece? Então, olha só. Bom, então vamos ao nosso segundo caso. O primeiro caso é quando o nosso coeficiente b é igual a 0. Segundo caso é quando o nosso coeficiente c é igual a 0 e o b não. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a ideia de colocar em evidência a nossa incógnita, tá bom? Na prática, como é que funciona isso? Olha só, nós temos o exemplo aí, x ao quadrado mais 6x. Primeiro, vamos identificar quem são os coeficientes dele. Quem seria o coeficiente a nessa situação aqui? O nosso coeficiente a seria igual a 1. Quem seria o nosso coeficiente b? Seria 6. E quem seria o nosso coeficiente c?
0. Ótimo, então é como eu falei para vocês, o segundo caso, onde o coeficiente C é igual a 0. O que nós vamos trabalhar aqui? Vamos observar qual é o item que repete tanto na primeira quanto na segunda parcela, para colocar ele em evidência. O que é colocar em evidência? A gente vai tirar ele da parcela e vamos abrir um parêntese e deixar dentro desse parêntese o que sobrou quando a gente tirou ele. Na prática, como é que funciona? Olha aqui, x ao quadrado. O x ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Beleza. Mais 6x. Reparem o seguinte, o que é que está repetindo tanto na primeira quanto na segunda parcela? Se a gente for observar, é o x. Então, vamos colocar o x em evidência. Como assim? Eu vou tirar um x das duas parcelas. Olha como é que fica. Na primeira parcela, quando eu tirar esse x, sobra esse x. Aí, ó, coloquei o que sobra dentro do parêntese. Repeti o sinal dentro do parêntese. Na segunda parcela, quando eu tirar esse x, sobrou quem? O 6. Então, ó, o que eu retirei, eu coloquei aqui, do lado de fora, multiplicando. Essa é a ideia de evidência, você colocar o item em comum do lado de fora e o que sobrar dentro do parêntese. Agora, nós vamos observar essa expressão. O que ela significa para a gente? Deixa eu até apagar aqui. O que ela significa? Significa que, multiplicando esse x com esse parêntese, vai dar igual a 0. Então, um dos dois termos aí tem que ser igual a 0, porque nenhuma multiplicação, quando você pega duas coisas e multiplica, uma delas é igual a 0. Então, nessa ideia, a gente tem que analisar o seguinte, ou o x é 0, ou o parêntese é 0. Essas são as duas possibilidades para a gente poder achar o x' e o x duas linhas, ou seja, para a gente poder achar as duas raízes da equação do segundo grau. Então, na primeira possibilidade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x que está lá do lado de fora e vou falar que ele é igual a 0. Porque se o x que está aqui do lado de fora for 0, então 0 vezes o parêntese, zerou tudo. Essa é a nossa primeira raiz, não precisa fazer nada. Já na segunda possibilidade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu parêntese aqui e vou falar que é igual a 0. Olha lá, x mais 6 igual a 0. Por quê? Porque se o parêntese for igual a 0, então vai zerar a nossa multiplicação. Para o parêntese ser igual a 0, eu preciso resolver essa expressão. Como que eu resolvo? Isolando o x. Então, ó, o 6 é positivo, passa para o outro lado negativo. Ficou aí x duas linhas menos 6. Se eu colocar o menos 6 nesse parêntese, vai dar menos 6 mais 6, 0. Zerou o parêntese, que automaticamente vai zerar a nossa equação. Logo, nós temos aí que a primeira raiz é 0 e a segunda raiz seria quem? Menos 6. O bom, gente, é que nesse tipo de caso, onde o c é igual a 0, uma das raízes sempre vai ser 0. E aí a outra raiz é o resultado que você vai achar dentro do parêntese para que aquele parêntese seja igual a 0. Entenderam? Se não, vamos aos exemplos, olha só. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Olha o primeiro exemplo que nós temos aí. Equação 4y² mais 2y igual a 0. Reparem o seguinte, que esse aí é o nosso segundo caso, porque o nosso A é 4, o nosso B é 2, mas o nosso C é quem? É 0. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de colocar em quê? Em evidência. Como vai funcionar isso aí? Vamos ver o que é que tem em comum nas duas parcelas. Aqui, o y aparece quantas vezes? 2. E aqui o y aparece uma vez. Então, vamos colocar quem em evidência? O y. Ao colocar o y em evidência, tiro um y dessa primeira parcela aqui. Sobra quem lá? O 4, olha lá, e o y. Tiro o y daqui. Sobrou quem aqui sozinho? O 2. Pronto, nós colocamos o y em evidência. Agora, vamos analisar os dois casos, onde o y é igual a 0 e onde o parêntese é igual a 0. Então, a primeira raiz, a gente já sabe que vai ser raiz 1, y1 igual a 0, tá bom? E a segunda raiz é o nosso parêntese aqui,
que a gente vai pegar ele e igualar a zero. Então, igualei a zero. Agora, a gente vai descobrir o valor do y para que isso aqui dê zero. Como? Isolando o y. Então, ó, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Nós temos aí menos 2 dividido por 4. Dá para simplificar essa fração. Então, fica aí menos 1 dividido por 2. Só para lembrar que a gente simplificou em cima e embaixo por 2. Então, você pode deixar em forma de fração ou, se quiser dividir, fica a seu critério. Assim, as raízes desse problema aí que nós achamos são quem? A primeira raiz, a gente já sabe que de cara é zero. E a segunda raiz, para zerar nossa equação, seria quem? Menos 1 sobre 2. Olha outro exemplo, se não ficou muito claro. Vamos resolver aqui, ó, menos 5z ao quadrado com menos 0,2z igual a zero. A gente está tão acostumado a falar de x que é bom a gente também estar vendo com outras incógnitas, tá? Porque a equação de segundo grau vale para qualquer tipo de incógnita. Aqui no exemplo de cima foi y, no exemplo de baixo aqui é z. Então, vamos colocar o z em evidência, porque aqui nós temos o z duas vezes e aqui temos o z uma vez. Então, tira esse z. Quando eu tirar um z daqui, ó, tirei, sobrou quem? O menos 5 e o outro z. Repeti o sinal de menos, ó. Tirei o z daqui, sobrou quem então? O menos 2, o menos 0,2, tá aqui, igual a zero. Agora, vamos analisar as possibilidades. Z1, ou seja, a primeira raiz, é quando o z do lado de fora é igual a quem? A zero. E a segunda raiz? Nós vamos pegar o parêntese e colocar igual a zero. Pronto, equaçãozinha básica do primeiro grau. Isso aqui a gente sabe resolver. Vamos passar o menos 2 para o outro lado, fica positivo. O 5 que está multiplicando com z, nós passamos para baixo, dividindo. Lembrando do joguinho de sinal, mais com menos dá menos. E aqui dividindo, 0,2 dividido por 5 dá menos 0,04. Logo, isso aqui é a nossa segunda raiz. Então, quem são as raízes dessa equação? A nossa solução. A primeira raiz é 0 e a segunda raiz é menos 0,04. Pegaram? Beleza? Então, agora vamos entender quando as equações são completas. Vamos ver um caso apenas hoje. O próximo caso vai ficar para a próxima videoaula. Então, olha só. Então, agora, vamos focar com as equações completas. Como o próprio nome diz, se é uma equação completa, significa que você vai ter todos os coeficientes. Então, você vai ter o A, o B e o C, todos eles diferentes de zero. A primeira coisa que nós vamos trabalhar nesse tipo de resolução aqui é quando as equações completas são trinômios quadrado perfeito, que é o jeito mais simples. Nossa, mas que nome difícil. Calma. O que é um trinômio quadrado perfeito? É quando eu tenho 3 termos, ou seja, 3 monômios, 3, tá bom? Desses 3 monômios, 2 deles, o que acontecem com eles? Vão ser quadrados de um número, tá certo? E o terceiro monômio, ele vai ser o dobro da raiz desses outros 2 monômios. Difícil? Vamos ver com calma como é que funciona isso. Olha o exemplo. Falando é difícil, mas na prática se torna mais fácil. Então, vamos ao exemplo. Temos aqui o x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, eu já sei que ele é um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Vou até colocar aqui, ó, trinômio quadrado perfeito. O que acontece? Eu falei que tem que ter 2 termos, que são quadrados, e um outro termo, que é um dobro. A gente aqui vai usar a ideia de produtos notáveis. Lembra que nos produtos notáveis a gente tinha que o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado? Então, a gente falava que os últimos termos, o primeiro e o último termos, eram ao quadrado. Vamos usar essa ideia aqui. Como assim? O primeiro termo aqui, x ao quadrado, e o último termo aqui, 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos achar as raízes desses termos. Então, ó, raiz de x ao quadrado seria quem? O próprio x. E a raiz de 4 seria quem? O 2. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei que um trinômio quadrado perfeito é formado pelo quadrado de 2 números. Quem são esses 2 números?
x e 2. E vai ter o outro que é o dobro das raízes desses números. Em outras palavras, isso aqui eu posso estar escrevendo ele na forma de um quadrado da diferença lá dos produtos notáveis, onde o quadrado da diferença seria o quê? O primeiro número, olha só, a ao quadrado. Quem é o primeiro número? X ao quadrado, menos o dobro, então menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quem? O segundo, que a gente viu aqui, ao quadrado. Então, eu peguei a minha equação completa e reescrevi ela usando a ideia de produtos notáveis. Sendo mais clara, nesse caso, como tem uma subtração, eu usei a ideia do quadrado da diferença, tá? Em outras palavras, a gente pode escrever isso aí de um jeito fatorado. Como assim? O quadrado da diferença é a mesma coisa que eu fizer o primeiro termo menos o segundo ao quadrado. Olha só, a gente fez o caminho inverso. Antigamente, a gente tinha x menos 2 ao quadrado e calculava, né? X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado. O que nós fizemos aqui? O caminho oposto. A gente pegou a resposta que a gente tinha e dessa resposta nós voltamos ao início. Tá aqui, x menos 2 ao quadrado igual a zero. A partir daí, eu consigo achar quem são as raízes dessa equação. Como? X menos 2 ao quadrado é como se eu tivesse uma multiplicação desses dois parênteses. Como seria isso? X menos 2 vezes x menos 2. Então, eu estou falando que ao multiplicar isso aqui tudinho, vai dar zero. Se for dar zero, significa que alguém tem que ser zero. Então, como os dois parênteses são iguais, basta eu pegar o parêntese e igualar a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, x menos 2 igual a zero. Resolvendo isso, x menos 2 igual a zero, passo o x para o outro lado, x igual a quem? A 2. O que significa? Que quando as equações forem completas e forem um trinômio quadrado perfeito, significa que as raízes, as duas raízes da equação do segundo grau, elas serão iguais. E nesse caso aí foi quem? Foi igual a 2, tá certo? Meio difícil, né? Mas a gente consegue resolver isso aí. Vamos fazer mais exemplos para ver se fica claro, tá bom? Então vamos a mais um exemplo, olha só. Temos aí, eu quero achar as raízes da equação 4x ao quadrado mais 2x mais 9 igual a zero. É uma equação do segundo grau completa. Se é do segundo grau, tem que ter duas raízes, dois valores, x' e x2', x1 ou x2, como vocês acharem melhor. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, a dica que eu dou para vocês, peguem lá o coeficiente A junto com x ao quadrado e o coeficiente C e tira a raiz quadrada deles. Vou fazer aqui no cantinho. Quem é meu coeficiente A? É 4x ao quadrado. Então, tira a raiz dele. Vai ficar como? 2x. Quem é meu coeficiente C? O 9. Então, faz aí. Raiz quadrada de 9. Tira a raiz, dá quem? 3. O segundo passo que eu falo para vocês, para verificar se é um trinômio quadrado perfeito, pega essas raízes e multiplica. Se eu multiplicar 2x vezes 3, eu vou achar quem? 6x. Aí vocês vão lá no coeficiente B. O coeficiente B é o dobro disso aqui? Qual é o dobro de 6? 12. É. Se for, é um trinômio quadrado perfeito. Se não for, aí muda a história. Nesse caso é. Se é, eu posso escrever ele usando a soma, né, o produto da soma, ou então o produto da diferença. Lembra? Produto da soma, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E o da diferença? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, tudo é positivo, então acaba sendo a soma. Como é que vai ficar isso? Então, aqui, identifiquei que é um trinômio quadrado perfeito. Vou utilizar a ideia do quadrado da soma, por quê? Porque todos os números aqui são positivos. E aí, eu sei que no quadrado da soma é o primeiro número ao quadrado. A gente viu que o primeiro número aqui seria quem? 2x.
mais 2 vezes o primeiro do segundo, mais o segundo número quadrado. Ó, quem é o nosso segundo número? 3. Então, ó, só reescrevendo. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Esse corresponde a isso. E esse 12 aqui é o resultado dessa multiplicação. Porque tudo isso veio da soma do quadrado. Então, eu posso reescrever como 2x, porque é o primeiro elemento, mais o segundo elemento que a gente achou aqui que seria quem? 3. Pronto. Aqui é a base para poder sair a nossa raiz. As raízes sempre vão sair daqui, na forma fatorada do nosso trinômio. Como que eu resolvo isso? Eu estou falando que esse parêntese 2 vezes vai dar 0. Então, esse parêntese é como se eu estivesse pegando ele e multiplicando por ele mesmo, igual a 0. Significa que ele vai ser 0. Então, você pega aí 2x mais 3 igual a 0. Quando você fizer isso, pronto, vamos achar o valor de x para que esse parêntese dê 0. Como que a gente acha? O 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter que a minha primeira raiz é igual à segunda raiz, que é igual a menos 3 sobre 2. Logo, o resultado dessas equações, as raízes dessas equações seria quem? Vou colocar aqui, ó, as soluções seriam quem? Menos 3 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Você pode repetir o mesmo resultado duas vezes, porque são duas raízes, ou então, se preferir, você pode colocar a solução é igual a 3 sobre 2, que aí vai entender que as duas raízes também são iguais, tá bom? Vamos mais um exemplo, só para vocês não terem dúvidas sobre isso aqui? Então, bora só. Aqui, mais um exemplo para a gente poder fazer juntos. Vamos determinar as raízes reais de 4x ao quadrado menos 20x mais 25. Então, primeiro passo, vamos tirar a raiz aqui. Raiz quadrada de 4x ao quadrado. O que seria a raiz quadrada de 4x ao quadrado? Seria 2x. E o último termo aqui, o coeficiente c. Raiz de 25, que daria quem? 5. Então, já sei que ao escrever aquele produtos notáveis, o primeiro termo é 2x e o último é 5. Agora, basta a gente saber se aqui é o mais ou o menos. Como que a gente descobre? Vamos lá no B. O B está positivo ou negativo? Nesse caso, ele está o quê? Negativo. Então, significa que aqui vai ficar negativo. Então, pronto. Ó, 4x ao quadrado menos 20x mais 25 igual a 0, a gente pode escrever como o quadrado da diferença que a gente colocou ali no canto. Como? 2x menos 5 ao quadrado igual a 0. E isso significa que é 2x menos 5 vezes também 2x menos 5. Porque o expoente está falando que o parêntese vai repetir duas vezes. E para isso aqui dar 0, o parêntese tem que ser 0. Então, pega lá, 2x menos 5 igual a 0. Vamos achar o valor de x. 2x, o 5 está negativo, passa para o outro lado, positivo. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Pronto. Quem são as raízes dessa minha equação do segundo grau? As raízes são quem? 5 sobre 2. Vou colocar assim, porque aí entende-se que as duas raízes são iguais. Aí é mais tranquilo, né? Deu para pegar com esse terceiro exemplo? Então, olha só, resuminho rápido da nossa aula. Nós aprendemos hoje a resolver equações incompletas do segundo grau, quando o coeficiente b é igual a 0, o c é igual a 0 e quando os dois também são iguais a 0. E nós aprendemos a resolver também equações completas do segundo grau, quando elas formam um trinômio quadrado perfeito. A gente viu lá que a gente tenta associar a ideia do produtos notáveis, o quadrado da soma ou então o quadrado da diferença. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. E como resolver equações do segundo grau em que o trinômio não é um quadrado perfeito? Porque quando é um quadrado perfeito, a gente associa lá o produto notável. E quando não é? A resposta dessa pergunta eu vou deixar para a nossa próxima videoaula, onde eu vou apresentar para vocês uma fórmula que resolve qualquer tipo de equação do segundo grau. Seja ela completa, seja ela incompleta, um trinômio quadrado perfeito ou não, tá bom? Então, se gostou, deixa um like. Se não gostou, não tem problema. O importante é você entender. Até a próxima videoaula com a resposta dessa pergunta. Um forte abraço, galera, e fiquem com Deus.